Olá, agora nós vamos estudar alguns temas atuais em genética. São temas que relacionam as leis da herança genética com o estudo das divisões celulares e também da estrutura do material genético e como tudo isso é aplicado no nosso cotidiano. Então, o linkage ou ligação gênica ocorre quando os genes eles estão situados no mesmo cromossomo. Isso possibilita a recombinação gênica, que é um fator fundamental para que ocorra a variabilidade genética. Nós estudamos a primeira e a segunda leis de Mendel. Existe ainda uma terceira lei da herança, que é a lei de Morgan, e ela vai focar os estudos no mecanismo em que esses genes que estão vinculados tendem a se manter unidos de uma geração para outra, sem a ocorrência da segregação independente. Então, essa lei de Morgan, linkage ou vinculação gênica, nós temos dois ou mais genes que são responsáveis por características diferentes, mas localizados no mesmo cromossomo. Com isso, a gente vai observar uma variação na quantidade de gametas que são produzidos e na frequência dos descendentes, se a gente fizer uma comparação com o de hibridismo, já que no caso do linkage nós temos a ocorrência do crossing over. Então aqui o crossing over ou permutação, que é um processo que ocorre durante a meiose. Então, após o alinhamento dos cromossomos homólogos, esses cromossomos, eles trocam pedacinhos. E aí a gente tem a formação do que a gente chama de cromossomos recombinantes, embora eles vão ser produzidos em quantidade menor. A linkage completa, ela ocorre quando esses cromossomos eles estão muito próximos, e isso inviabiliza a permutação. Então, o indivíduo vai produzir apenas dois gametas. Então, o indivíduo era azão, bezão num cromossomo, azinho, bezinho no outro. Ele vai produzir uma parte de gametas, 50% com azão, bezão, e o outro com azinho, bezinho. Ou seja, não houve permutação. Quando a linkage é incompleta, esses genes eles estão mais afastados uns dos outros. E isso permite a ocorrência do crossing over. Então, nesse caso, a gente tem a formação de gametas que a gente chama de parentais. Então, ali gametas onde vai ter azão, bezão em um cromossomo, azinho, bezinho no outro. Esses são os parentais. Os recombinantes, onde houve a troca de pedacinhos, nós vamos ter azão, bezinho e azinho, bezão. Se a gente comparar, no de hibridismo, a produção de gametas é na mesma proporção, 25% para cada. Se a gente compara com o linkage, nós temos a produção dos gametas parentais em maior quantidade e os recombinantes em menor quantidade. Nesses genes ligados, no linkage, a gente tem duas formas de arrumação da posição dos genes. Então, quando nós temos num cromossomo os dois genes dominantes, azão e bezão, e no outro os dois recessivos, azinho e bezinho, nós temos o tipo de ligação que a gente chama de cis. Na ligação trans, cada cromossomo vai ter num loci um alelo dominante e o outro recessivo. A taxa de permuta ela vai ser fundamental para a gente perceber a taxa de permutação entre os genes que estão localizados em locis diferentes. Então, por exemplo, se eu falo em uma taxa de recombinação ou de permuta de 16%, significa que essa é a quantidade de gametas recombinantes que vão ser produzidos, sendo 8% para cada um. Para completar os 100%, sobram 84% de gametas parentais, sendo 42% para cada um. O mapa cromossômico são as representações dessas posições, da localização dos genes no cromossomo. E como nós vimos, a taxa de permuta é que vai permitir calcular a distância entre esses genes. Então, cada unidade de recombinação, que é o R, ou então a gente pode chamar também de morganídeo, equivale a 1% de permutação. E quanto menor for a distância entre os genes, isso vai dificultar a ocorrência da permuta, assim como a frequência de recombinação entre eles. Então, aqui a gente tem um exemplo de mapeamento genético, 4 genes, A, B, C e D. A e C estão numa distância de 20 morganismos, ou unidades de recombinação,
Entre C e D também 20 morganídeos. Entre D e B, 5 morganídeos. Então, entre A e B, portanto, vai ser a soma desses três valores, né? 40 mais 20 mais 20 mais 5 vai dar 45 morganismos. Já a distância entre A e D seria a soma da distância entre A e C e D, ou seja, 20 mais 20, 40 morganídeos. Vamos a alguns exemplos para a gente tentar entender como é que é feito esses exercícios sobre linkage. Então, vamos imaginar o cruzamento entre o indivíduo que é duplo, heterozigoto, composição cis, e o indivíduo que é duplo recessivo. E aí está se perguntando qual a proporção genotípica entre os descendentes, sabendo que a distância é de 30 unidades de Morgan. Se a gente tem 30 unidades de Morgan, nós temos 30% de permutação, que seria a taxa dos recombinantes, sendo 15% para cada um. Sobra 70%, que corresponde aos gametas parentais. Então, aqui, ó, gametas parentais, se a posição é cis, nós temos azão, bezão num cromossomo, azinho, bezinho no outro. Então, vão ser 35% de gametas com azão, bezão, 35% de gametas com azinho, bezinho. Já os recombinantes, nós vamos ter 15% para cada um, né? 15% com azão, bezinho e 15% com azinho, bezão. Um outro exemplo aqui está fazendo o cruzamento entre um indivíduo Pzão, Pzinho, Rzão, Rzinho, com um indivíduo que é Pzinho, Pzinho, Rzinho, Rzinho, e aí se obteve a seguinte descendência: Pzão, Pzinho, Rzão, Rzinho, 40%, Pzão, Pzinho, Rzinho, Rzinho, 10%, Pzinho, Pzinho, Rzão, Rzinho, 10%, Pzinho, Pzinho, Rzinho, Rzinho, 40%. Então, isso indica que existe ligação, porque os gametas eles não foram produzidos na mesma proporção, então não existe segregação independente. Aí a gente tem que pensar numa coisa: será que a posição seria cis ou seria trans? Vamos observar aqui os gametas que estão sendo produzidos em maior quantidade, ó, 40% Pzão, Rzão e 40% de Pzinho, Rzinho. Portanto, a posição seria a posição cis. Então, são genes que estão localizados no mesmo cromossomo, estão em linkage ou em vinculação gênica. A posição é a posição cis. Espero que tenham entendido. Um beijo e até a próxima.